Há uma força silenciosa que habita cada respiração. Uma presença que observa tudo. O pensamento que surge, o sentimento que vibra, o som distante que toca o ar. Essa presença é você, antes do nome, antes da história, antes da forma. Hoje, neste instante, iniciamos uma jornada para recordar aquilo que sempre esteve desperto: o observador. Bem-vindo ao espaço Quantum, um templo de consciência dentro da própria mente. Aqui, cada palavra é um portal, cada silêncio é um retorno. Este canal é dedicado à expansão quântica do ser, à transformação interior e à lembrança do poder criador que vibra em você. Se este caminho ressoa com sua alma, inscreva-se agora, curta este vídeo e compartilhe com quem também busca despertar. Porque todos os dias novas meditações e reflexões quânticas são liberadas. Uma onda contínua de energia, consciência e presença. Feche os olhos por um momento, respire profundamente. Sinta a vibração Quantum pulsar em você, como um eco sutil vindo de outra dimensão, convidando-o a recordar. Recordar quem você é além do ego, além das máscaras, além do tempo. E assim, neste silêncio inicial, nasce o primeiro passo da jornada. O momento em que o ser humano retorna à sua origem, o ponto imóvel da pura observação. Capítulo 1. O chamado do observador interior. Há um instante em que o ruído do mundo se torna fundo distante. Um instante em que o coração sussurra mais alto do que os pensamentos. É o chamado. O chamado do observador interior. Aquele que sempre esteve aí, silencioso, sereno, invisível, testemunhando tudo. Antes de qualquer nome, crença ou emoção, há apenas ele, o que observa. Respire. Sinta o espaço entre a inspiração e a expiração. Neste intervalo, há algo que não muda. Não é o corpo, não é a mente, não é a história que você conta a si mesmo. É o ponto imóvel dentro do movimento. É o núcleo quântico da consciência, onde o eu não é mais um personagem, mas pura presença. O chamado começa quando você percebe que não é o que pensa. Os pensamentos passam, mas o observador permanece. Os sentimentos oscilam, mas a presença que percebe é constante. Essa percepção desperta uma frequência nova, sutil, onde o tempo desacelera e o instante se revela como eternidade. Este é o primeiro portal da meditação quântica. Reconhecer que você é o espaço onde tudo acontece. A mente tenta resistir. Ela quer compreender, definir, classificar. Mas o observador não precisa entender. Ele simplesmente é. É o olhar silencioso que vê o nascer e o pôr de cada pensamento. É o fundo imutável que acolhe cada emoção sem se confundir com ela. Quando você escuta esse chamado, o ego começa a se dissolver naturalmente, como névoa que se rende ao sol. O pulsar Quantum começa a emergir. Você sente essa vibração leve, quase imperceptível, como se o próprio universo respirasse em você. É o fluxo da consciência expandindo-se para além das fronteiras do eu. A cada respiração, o Quantum se intensifica, penetrando cada célula, cada memória, cada lembrança antiga. Não há nada a fazer, apenas permitir. Permitir que o ser retorne ao estado original, o de pura observação. Neste instante perceba, você não é o corpo sentado, nem a mente que busca entender. Você é o que percebe o corpo. Você é o que observa a mente. Você é o campo silencioso que contém o som, o movimento e o vazio. Essa é a consciência quântica, o estado onde a separação se dissolve e a unidade começa a ser sentida, não como ideia, mas como realidade viva. Ao permitir-se sentir o Quantum pulsando, a energia da atenção se purifica. Você começa a se ver como um espelho do infinito, onde nada precisa ser adicionado, pois tudo já é. Esse é o verdadeiro chamado do observador interior. Voltar para casa, para o centro imóvel do ser, para o silêncio que tudo observa e nada julga. Agora, neste instante, feche os olhos da mente e abra os olhos da consciência. Veja o mundo a partir do ponto onde você nunca saiu.
o lugar onde o ego não comanda, apenas flutua na superfície da presença. Sinta o suave eco do quantum atravessando o tempo. Sinta-o dizer: eu sou o que observa, eu sou o que percebe, eu sou. Quando você reconhece esse eu sou, o jogo muda. Não há mais busca, apenas lembrança. O caminho quântico começa exatamente aqui, no reconhecimento daquilo que sempre esteve desperto. O resto, tudo o que virá, técnicas, compreensões, práticas, será apenas uma extensão natural desse primeiro instante de clareza. Você ouviu o chamado. Agora o observador começa a ver-se a si mesmo. Capítulo 2. A ilusão do ego e o espelho da consciência. Há um instante sutil e quase invisível em que o ser humano começa a confundir-se com sua própria imagem. Esse instante é o nascimento do ego, uma forma, uma máscara, um reflexo. O ego surge como uma sombra projetada pela luz da consciência, acreditando ser a fonte do brilho. Mas o observador, silencioso, sempre soube. O reflexo nunca é o real. O ego não é inimigo. Ele é o espelho que reflete a consciência fragmentada, o instrumento através do qual o ser experimenta o mundo das formas. O problema nasce quando esquecemos que é apenas um reflexo, quando o espelho passa a acreditar que é o rosto. Nesse esquecimento, a mente cria histórias. Eu sou isto, eu não sou aquilo, preciso ser mais, preciso ter mais. Essas histórias formam o labirinto da identidade e cada pensamento se torna uma parede que nos separa do todo. Na visão quântica, o ego é apenas uma vibração densa do campo da consciência, uma frequência que se contrai em torno de um ponto imaginário chamado eu. Mas esse eu não tem substância. É feito de lembranças, comparações, desejos e medos. Ele existe apenas porque a atenção o alimenta. Quando a atenção se recolhe, o ego perde força, e o que resta é o espaço, o campo quântico onde tudo é possível e nada é fixo. Observe. Perceba como a mente tenta se definir. Eu sou o que sinto. Eu sou o que penso. Eu sou o que conquisto. Mas o observador permanece além de tudo isso, testemunhando cada uma dessas identificações como nuvens passageiras no céu da consciência. Você é o céu, não as nuvens. Você é o fundo onde os pensamentos surgem, não o pensamento em si. O ego teme o silêncio porque no silêncio ele deixa de existir. Por isso ele busca o barulho da comparação, o drama da história, o movimento constante da validação. Mas cada vez que você se lembra do observador, o poder do ego enfraquece. A luz da presença dissolve as sombras da ilusão. Esse é o trabalho silencioso da consciência: iluminar, não combater. A luz não luta contra a escuridão, ela apenas a torna irrelevante. Sinta agora o pulsar quântum expandir-se dentro de você. É como um som sem som, uma vibração que não precisa de forma para ser percebida. Esse é o campo onde o ego se dissolve suavemente, como gelo derretendo sob o calor da consciência. O quântum te lembra: nada precisa ser destruído, apenas compreendido. A ilusão do ego se desfaz quando é observada com clareza, porque o que é visto com total atenção não pode continuar existindo como engano. Quando você observa o ego sem julgá-lo, algo mágico acontece. O observador cresce e o personagem encolhe. A consciência retorna ao seu estado natural de transparência. Você começa a perceber que o ego é apenas uma roupa, necessária para o jogo da vida, mas jamais o seu verdadeiro corpo. E nesse reconhecimento, a respiração muda, o tempo desacelera e o silêncio volta a ocupar o centro. Imagine agora um espelho diante de você. Olhe profundamente. Veja o reflexo e saiba que ele é apenas isso, um reflexo. A cada olhar consciente, a imagem se dissolve e o que resta é a luz por trás de tudo. Você é essa luz. Você é a consciência que observa o espelho e percebe que nunca esteve presa à forma que via refletida. A meditação quântica é, em essência, o retorno a esse ponto de pureza. Não há eu melhor a ser alcançado, apenas o abandono da ilusão de que há alguém separado do todo.
O ego não precisa ser eliminado, apenas integrado, abraçado, transmutado. Quando o ego é reconhecido como parte do todo, ele se torna servo da consciência e não seu senhor. E nesse instante, o observador desperta com ainda mais força, irradiando o campo quantum de amor silencioso. Você é o espelho e o reflexo, é o observador e o observado, é o som e o silêncio. Quando tudo é visto como expressão da mesma fonte, a ilusão se desfaz e o ser repousa em unidade. O ego se curva, a consciência sorri e o jogo continua. Agora com leveza, agora com clareza, agora com amor. Capítulo 3. Silenciar para perceber. O espaço entre os pensamentos. Existe um espaço que a mente teme. O espaço onde ela deixa de existir. Esse espaço não tem forma, não tem nome, não tem som. É o intervalo sagrado entre um pensamento e outro, o instante puro em que a consciência repousa em si mesma. É ali que o verdadeiro silêncio habita, e é ali que o observador desperta com plenitude. Feche os olhos da mente e perceba. O pensamento surge como uma onda, cresce, vibra e se desfaz. Mas o que acontece entre uma onda e outra? O que existe quando nenhum pensamento está ativo? Esse intervalo é o portal para o campo quântico da consciência, onde o ser se recorda de sua natureza infinita. No fluxo quântico, o silêncio não é ausência, é plenitude. É a substância da qual todas as formas emergem e para a qual todas retornam. Quando você se ancora nesse espaço, o mundo parece desacelerar. As preocupações perdem força, os medos se dissolvem, as palavras se tornam desnecessárias. O que resta é uma percepção viva. Eu sou. Sem complemento, sem história, sem forma. A mente, habituada ao movimento, tenta escapar desse espaço. Ela teme o silêncio, porque nele ela não pode se sustentar. Mas o observador, aquele que já reconheceu o chamado, começa agora a permanecer consciente dentro do vazio, a ver o pensamento nascer e morrer sem interferir, a sentir o quantum pulsar nesse intervalo, como se o próprio universo respirasse dentro do silêncio. Na prática meditativa quântica, este é o ponto central, aprender a descansar no espaço entre a inspiração e a expiração, entre um pensamento e outro, entre o som e o silêncio. Cada entre é uma fresta por onde a luz da consciência entra. E quanto mais você se familiariza com esse intervalo, mais ele se expande, até que o silêncio passa a ocupar o espaço inteiro da mente. Sinta agora esse silêncio, não como ausência, mas como presença vibrante. O silêncio não está fora, ele é o tecido do qual o som nasce. Assim como o vazio não é o oposto da forma, é o campo que permite que a forma exista. Esse entendimento é profundamente quântico, pois revela que tudo é relação, tudo é interconexão, tudo é vibração dentro de um mesmo campo de consciência. Observe o pensamento que surge agora. Não o siga, não o rejeite, apenas veja-o nascer, existir e dissolver-se no espaço que você é. Nesse ver, a liberdade. Nesse ver, a paz. O observador não interfere, não reage, apenas contempla o fluxo com amor silencioso. Esse amor é o próprio pulsar quantum, a energia que une o que pensa e o que observa em uma só dança de presença. E à medida que o silêncio se aprofunda, algo muda. O tempo se desfaz. A separação entre interior e exterior se dissolve. Você começa a perceber que o silêncio entre os pensamentos é o mesmo silêncio entre as estrelas. A mesma consciência que observa o espaço da mente, observa o espaço do cosmos. Tudo é um único movimento quântico de percepção, expandindo-se e recolhendo-se em ciclos eternos. Permaneça aí por um instante, na pura percepção, sem tentar entender, sem tentar sentir algo específico, apenas sendo. A mente não pode compreender esse estado, porque ele está além dela. Mas o observador reconhece: este é o lar silencioso que sempre esteve presente, escondido no intervalo entre cada pensamento. Quando você vive a partir desse espaço,
a vida muda de textura. As palavras ganham profundidade. Os gestos tornam-se suaves. As escolhas passam a nascer do silêncio, não do medo. E nesse novo estado de presença, o ego não comanda mais. Ele apenas segue, rendido à inteligência sutil do campo quântico que guia tudo. O silêncio não é o fim, é o início. É dele que o ser fala, age, cria e ama. É nele que o humano se funde ao divino e o tempo se curva diante do agora. Você percebe, enfim, que a consciência não está nos pensamentos. Ela é o espaço onde eles dançam. E nesse reconhecimento, o observador sorri em quietude, porque encontrou a essência da liberdade, ser o espaço entre. Capítulo 4. O campo quântico do ser. Energia, presença e unidade. Há uma vibração primordial que antecede o som, o tempo e a forma. É o campo invisível de onde tudo emerge, o campo quântico do ser. Ele não está em algum lugar distante do universo. Ele é o próprio tecido da existência. É a energia viva que pulsa em cada átomo, o sopro silencioso que anima a matéria, o espaço onde o visível e o invisível se entrelaçam. Quando você começa a sentir esse campo, a realidade muda de densidade. As fronteiras se tornam permeáveis, os contornos se desfazem e o que parecia separado revela-se conectado por um fio invisível de consciência. É como se o universo inteiro respirasse em uníssono com você. Uma sinfonia sem maestro, regida apenas pela harmonia natural do ser. A ciência chama esse plano de campo quântico, onde partículas surgem e desaparecem incessantemente. Mas o místico o chama de presença. A interseção entre essas duas linguagens, a científica e a espiritual, é o ponto onde o humano se reencontra com o divino. A consciência quântica não é uma teoria, é uma experiência. Ela acontece no instante em que você percebe que tudo o que toca é energia em diferentes frequências de manifestação. O ego enxerga objetos, a consciência enxerga vibração. O ego separa o eu e o outro. O campo quântico une tudo em um só fluxo. Nada está fora do ser, porque o ser é o próprio campo. Agora silencie e perceba o corpo. Sinta-o como energia vibrante, não como forma sólida. Perceba que há um leve zumbido interno. É o som da vida vibrando em você. Esse som é o quantum em ação, o pulsar invisível que conecta cada célula a uma inteligência maior. É o mesmo pulsar que move o coração das estrelas e as ondas do oceano. Tudo vibra em sintonia com a consciência que o observa. Quanto mais você se alinha com essa percepção, mais sensível se torna a presença. Você começa a notar o espaço entre você e o mundo como algo vivo, tangível, consciente. O ar entre as mãos vibra. O olhar de outra pessoa carrega energia perceptível. As palavras deixam rastros sutis de frequência. E nesse estado, viver torna-se uma meditação contínua, uma dança com o campo quântico, em perfeita harmonia com o todo. A vibração do amor é a frequência mais pura desse campo. Não o amor pessoal, mas o amor que tudo inclui, tudo sustenta, tudo acolhe. Ele é o código quântico que mantém o universo unido. Quando você sintoniza com esse amor, a percepção muda. Não há mais dentro e fora, apenas unidade em expansão. Você sente a vida como energia em movimento, e essa energia responde à sua atenção. Aquilo em que você foca, expande-se. Aquilo que você rejeita, se distancia. O campo responde ao observador. Essa é a dança quântica da criação. Perceba então, você não está separado do universo. Você é o universo se observando. A consciência que move as galáxias é a mesma que move o seu pensamento. O campo do ser é uno. E quando você se ancora nessa compreensão, toda a sensação de escassez ou solidão se desfaz. Porque a unidade não pode faltar de si mesma. A presença é o modo de sentir essa unidade aqui e agora. Não é um estado mental, mas uma vibração de entrega total ao momento. Quando você está presente, o campo responde imediatamente. As sincronicidades aumentam. Os sinais aparecem.
o fluxo se reorganiza em torno da harmonia que você emana. Esse é o verdadeiro poder quântico da consciência desperta. Cocriar a realidade a partir do equilíbrio interior. Sinta agora por um instante o corpo como uma extensão do campo, a mente como um reflexo do campo, o coração como o centro que traduz o campo em sentimento, e o silêncio como o portal que te reconecta a ele. Nada está fora do lugar. Tudo é energia, e toda energia é consciência. O que você chama de vida é apenas o campo do ser dançando consigo mesmo. E quando o observador reconhece isso, o medo se dissolve, o controle se dissolve, porque o que antes era buscado fora encontrado dentro, e dentro está o todo. Você é parte do tecido quântico da existência, vibrando com bilhões de outros pontos de luz, cada um expressando o mesmo ser em infinitas formas. Nesse reconhecimento, o observador sorri em silêncio porque percebe: nunca esteve sozinho, nunca esteve separado, nunca precisou ser mais do que já é. O campo quântico do ser é você. E o quantum pulsando agora dentro e fora de tudo é o lembrete eterno de que o universo está desperto. E você desperta junto com ele. Capítulo 5. Desidentificação. O despertar do eu. Testemunha. Há um instante sutil e transformador em que você deixa de ser o personagem da história e passa a ser aquele que observa a história. Esse é o ponto de virada da consciência, o momento da desidentificação. Desde o nascimento, a mente constrói uma identidade. Eu sou isso. Eu não sou aquilo. São memórias, papéis, opiniões, dores e conquistas que formam um mosaico do eu. Mas tudo isso é transitório. O que você pensa que é muda com o tempo e ainda assim, algo em você permanece inalterado, sempre observando. Esse algo é o eu testemunha, a consciência silenciosa que observa tudo sem se perder em nada. Ele não se identifica com a alegria nem com a tristeza, com o sucesso nem com o fracasso. É o espaço onde tudo acontece, mas que nada retém. Feche os olhos por um momento. Observe o que surge: pensamentos, sensações, lembranças. Agora, perceba que há um observador que nota tudo isso. Ele está sempre presente, mesmo quando a mente muda de forma. Você pode estar alegre ou triste, mas o observador é o mesmo. Você pode envelhecer, mudar de corpo, de crenças, de lugar, mas o observador continua intocado. A desidentificação é o retorno a esse centro imutável. Não é fuga da vida, mas liberdade dentro dela. Quando você se identifica com o ego, vive como um reflexo condicionado, reagindo, resistindo, temendo. Quando você se ancora no eu testemunha, a vida flui através de você como um rio sereno. Nada precisa ser controlado, porque tudo é apenas percebido. Nesse estado, o sofrimento perde força, pois o sofrimento nasce da identificação. Você não sofre porque algo acontece. Sofre porque acredita ser aquele que sofre. Quando o observador desperta, a dor ainda pode existir, mas ela não te possui. Ela é apenas uma onda atravessando o oceano da consciência. E você é o oceano, não a onda. A mente tenta resistir a essa percepção. Ela teme o vazio da não-identidade, pois seu sentido de existência depende das histórias que conta sobre si mesma. Mas quando o silêncio se aprofunda e o eu se dissolve, algo maior emerge, uma presença que não é pessoal, mas universal. O eu testemunha é o mesmo em todos os seres. A consciência que observa através de você é a mesma que observa através de cada olhar, cada vida, cada forma. Perceba, quando você diz eu, a mente aponta para um nome, uma história. Mas o verdadeiro eu não tem nome, forma ou limite. Ele é o espaço onde o nome aparece. Ele é o palco onde a peça da vida se desenrola, mas que nunca é afetado pelo enredo. Você pode imaginar o eu testemunha como o céu e os pensamentos como nuvens. As nuvens mudam, se acumulam, se desfazem, mas o céu permanece intocado, vasto e silencioso. Você não é as nuvens, você é o céu. E quando percebe isso,
a liberdade deixa de ser uma busca e torna-se sua natureza. A desidentificação é um processo de desapego suave e consciente. Você começa a soltar o que acreditava ser, não por rejeição, mas por clareza. Cada camada do ego que se desfaz revela mais luz, mais espaço, mais verdade. E o que resta, quando tudo é deixado para trás, é o puro ser, o observador desperto. Nesse estado, o mundo continua a acontecer, mas sem aprisionar. As emoções continuam a surgir, mas sem te arrastar. Os pensamentos continuam a aparecer, mas sem dominar. Você passa a viver em uma quietude ativa, uma presença lúcida em meio ao movimento. O eu testemunha não é distante da vida, é a própria vida consciente de si. Quando você o reconhece, toda dualidade se dissolve. Não há mais eu e o outro, dentro e fora, bem e mal. Há apenas consciência experienciando suas infinitas expressões. E nesse ponto, a busca termina. Porque quem buscava era o ego. Quem observa já está desperto. Sinta agora. Quem é você sem nome, sem passado, sem história? O que permanece quando todos os papéis são deixados de lado? Há apenas silêncio. E nesse silêncio há uma presença viva, o eu que tudo testemunha. Esse é o verdadeiro despertar. Reconhecer-se não como alguém, mas como o espaço onde tudo é. E quando o observador desperta totalmente, o ego não é mais inimigo, mas instrumento. A mente torna-se aliada, o corpo, templo e a vida, meditação. Tudo é visto como expressão da consciência, e a consciência, por fim, descansa em si mesma. Você é o observador. Você é o silêncio entre os pensamentos. Você é o espaço que acolhe o mundo. E nessa lembrança, o eu testemunha sorri, porque finalmente foi reconhecido. Capítulo 6. Quantum em movimento. A expansão da identidade cósmica. Há um instante em que o silêncio se transforma em vastidão. O observador desperto percebe que não está mais apenas assistindo à vida. Ele é a própria vida em movimento. Tudo o que pulsa, vibra e se manifesta, pulsa dentro dele. É aqui que nasce o reconhecimento da identidade cósmica. A mente humana tenta definir-se como algo limitado, um ponto isolado no tempo e no espaço. Mas quando o campo quântico se abre diante da consciência, compreendemos que somos um fluxo contínuo de energia e informação, dançando no oceano infinito do ser. Cada átomo do corpo, cada pensamento, cada emoção é uma vibração dentro do mesmo campo de totalidade. Essa é a visão quântica da existência. Nada está separado, tudo está interligado em uma rede invisível de propósito. E quando a atenção repousa nesse campo, o eu que se acreditava individual se dissolve como uma gota retornando ao mar. O que surge então é o sentimento de unidade, não como conceito espiritual, mas como experiência viva. Sinta isso agora. O ar que entra em seus pulmões foi respirado por incontáveis seres antes de você. A luz que toca sua pele vem de uma estrela distante, nascida bilhões de anos atrás. O sangue que corre em suas veias contém átomos forjados no coração de supernovas. Você é o universo se percebendo por dentro. Uma expressão do todo, encarnada em forma humana. No espaço quantum, o movimento da criação nunca cessa. Ondas de energia se entrelaçam, dançam e se transformam em matéria, em pensamento, em emoção, em forma. E você está no centro dessa sinfonia invisível, cocriando realidades a cada vibração emitida. Quando a consciência se expande, o observador deixa de se perceber como uma testemunha passiva e reconhece-se como condutor quântico da própria experiência. Essa é a transição do observador imóvel para o Criador em movimento. Não se trata de controlar o universo, mas de dançar com ele. A energia que antes parecia externa começa a responder à frequência da sua presença. A vida se torna um espelho preciso da sua vibração interior. Tudo o que é emanado, intenção, emoção, pensamento, retorna amplificado. O campo quantum não distingue desejo de medo, fé de dúvida. Ele apenas reflete a frequência que você sustenta. Por isso,
Quanto mais pura a presença, mais harmônica é a manifestação. Quando a mente repousa e o coração se alinha, o fluxo criador se estabiliza. E então, o milagre deixa de ser evento e torna-se estado. A expansão da identidade cósmica é o reconhecimento de que eu e universo são uma única pulsação. É compreender que o destino não é algo que acontece a você, mas através de você. O Criador e a criação não estão em lados opostos da realidade. São faces de um mesmo campo vibracional. O eu humano é o instrumento e o eu cósmico é a melodia que o atravessa. Observe agora seu próprio corpo. Sinta a energia que o percorre, o calor, o fluxo, a presença viva por trás de cada célula. Essa energia é o quantum, manifestado em forma. Ela é inteligente, autoconsciente e responde à intenção. Quando você se torna consciente dela, ativa o poder de direcionar o movimento da criação. Tudo o que você percebe é feito da mesma substância vibracional que te constitui. A árvore, o som, a luz, o vento, tudo é uma dança de ondas dentro do mesmo campo. A separação é apenas uma ilusão perceptiva, mantida pelo filtro da mente. Ao dissolver esse filtro, o observador se expande até o ponto em que não há mais dentro nem fora, apenas consciência fluindo em todas as direções. E então surge a grande lembrança. Você sempre foi parte do todo, mas agora o todo desperta dentro de você. Não há mais busca por conexão, porque a conexão é o estado natural do ser desperto. Tudo é expressão do mesmo princípio criador, que se reconhece em cada partícula e em cada silêncio. Esse reconhecimento não é uma fuga da forma, mas uma expansão através dela. O ser cósmico não abandona a matéria, ele a ilumina. Cada ato se torna sagrado. Cada gesto é vibração consciente. Cada olhar é portal para o infinito. Você começa a viver o movimento quantum, um estado em que o agir surge do centro silencioso, sem esforço, sem resistência. Aqui, o tempo se torna maleável. As sincronicidades aumentam. O que antes parecia acaso revela-se como dança perfeita da consciência. Tudo acontece no momento exato, com a energia exata, na frequência exata. E você, em total presença, se torna o canal por onde o universo experimenta sua própria expansão. No coração desse movimento, não há ego, não há controle, não há medo. Há apenas fluxo. A criação se torna espontânea, natural e bela, porque nasce da harmonia entre o observador e o campo. Esse é o ponto em que o humano se recorda de sua natureza divina, e o divino se manifesta através do humano. Permaneça nesse estado de percepção expandida. Sinta o campo vibrando ao seu redor e dentro de você. Nada precisa ser alcançado. Você já é a totalidade expressa em forma. Você é o quantum em movimento, a consciência em fluxo, o universo se tornando consciente de si. Capítulo 7. Integração e propósito. Viver a consciência. Desperta. Agora, após percorrer os caminhos do observador, do silêncio e da expansão quântica, você chega a um ponto essencial: a integração. A consciência desperta não permanece isolada como experiência meditativa, ela se manifesta na vida cotidiana. O propósito emerge, não como obrigação ou destino externo, mas como expressão natural da essência que você reconheceu em si mesmo. O mundo externo continua a girar, as situações surgem, os desafios aparecem. Mas você não é mais definido por eles. Você é o observador que age, o eu testemunha que transforma cada movimento em alinhamento consciente. Cada gesto, cada palavra, cada decisão passa a ressoar com a frequência do seu verdadeiro ser. Essa é a arte quântica da existência. Agir sem se perder, criar sem esforço, viver com presença. O propósito não é um plano rígido a ser seguido, é uma onda de energia que flui através do seu campo quântico. Ele se revela quando você permite que o silêncio do observador guie as escolhas. Quando a mente se aquieta, a intuição surge, mostrando os caminhos de maior harmonia. Tudo aquilo que toca o coração vibra na mesma frequência do seu ser expandido.
É assim que a vida se torna fluxo e o fluxo se torna propósito. Sinta agora o quantum pulsando dentro de você. É uma força invisível, mas extremamente real, conectando cada pensamento, cada emoção e cada ação à teia da vida. Esse pulsar é um lembrete constante de que você nunca está separado. Tudo o que emana retorna amplificado. A consciência desperta não é apenas ver o mundo, mas participar dele de forma consciente, com amor, intenção e presença. Ao integrar essa percepção, você observa que suas antigas preocupações perdem densidade. Medos, ansiedades e padrões repetitivos deixam de comandar. O ego ainda existe, mas agora trabalha a serviço da consciência, tornando-se aliado na criação de experiências mais elevadas. O corpo torna-se templo, o pensamento torna-se instrumento e o coração torna-se portal para a expansão contínua do ser. Viver a consciência desperta é perceber que cada momento é oportunidade de alinhamento quântico. Não há espera, não há separação, não há destino fixo. Cada respiração, cada encontro, cada tarefa cotidiana é o campo onde o observador manifesta o universo dentro de si. A presença transforma o ordinário em extraordinário, a ação em meditação, a vida em experiência sagrada. Agora sinta o corpo e a mente completamente integrados com o campo quântico. O espaço entre o ego e o eu testemunha se dissolve. O fluxo da vida passa a ser sentido como extensão natural da consciência. Tudo o que você faz reflete o propósito que nasceu da integração. Ser você mesmo, em harmonia com o todo. E aqui quero fazer um convite especial. Se você sente que essa jornada ressoa com sua essência, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative os envios diários. Todos os dias, novas meditações, reflexões e práticas quânticas serão compartilhadas para que sua expansão continue de forma contínua e profunda. O canal é um espaço seguro, um templo digital de presença, energia e transformação. Ao se conectar com essa frequência diariamente, você fortalece seu campo quântico e eleva sua consciência a níveis ainda mais profundos. Sinta agora a energia da integração. O que você é, em essência, é agora também o que você manifesta. O observador e o criado, a consciência e a vida, o ser e o propósito, todos unificados em harmonia. Esse é o estado da vida desperta, não como busca, mas como experiência presente, plena e contínua. Respire profundamente e perceba: o universo pulsa dentro de você, e você pulsa dentro do universo. Tudo é fluxo, tudo é presença, tudo é quantum, e cada ação consciente que você realiza é uma nota na sinfonia infinita da existência. O observador sorri em silêncio, porque a consciência não apenas desperta, ela se integra, e a vida se transforma em expressão quântica de amor, presença e propósito. Capítulo 8. O retorno ao agora. Tornar-se a presença plena. Chegamos ao momento em que toda a jornada se reúne em um ponto essencial: o agora. Tudo o que você percorreu, do chamado do observador à expansão quântica, da desidentificação ao propósito, converge para este instante presente. Aqui não há passado a ser revisitado, nem futuro a ser antecipado. Há apenas o espaço da consciência desperta, pleno e silencioso, pulsando em harmonia com o universo. O agora é o portal quântico da existência. É o ponto onde a energia e a matéria se encontram, onde o observador e o observado se fundem, onde o pensamento e o silêncio dançam juntos. Quando você se ancora no agora, percebe que cada respiração é um ato de criação. Cada batida do coração é uma vibração cósmica. Cada sensação é um reflexo do infinito dentro de você. Feche os olhos por um instante e sinta. O corpo não é apenas carne e osso, mas campo vibracional em movimento. A mente não é apenas pensamentos, mas fluxo de energia consciente. O coração não é apenas órgão, mas portal de amor, conexão e percepção. Tudo em você pulsa, e tudo ao seu redor pulsa na mesma frequência.
Você está alinhado com o fluxo quantum, o campo quântico que conecta tudo o que existe. No estado de presença plena, não há separação entre você e o mundo. O observador não está fora do observado. Ele é o próprio tecido da experiência. O que antes parecia individual agora se revela como expressão da consciência universal. Cada som, cada aroma, cada toque, tudo é percebido com uma clareza quântica, onde a dualidade desaparece e a unidade se torna palpável. A prática meditativa do agora não exige esforço ou técnica complexa. Ela exige atenção e entrega. A entrega ao que é, sem resistência, sem julgamento. A atenção ao momento, sem dispersão, sem apego. Quando você permanece nesse estado, cada instante se expande e o tempo se curva à presença. O passado perde seu peso, o futuro perde sua pressão e você existe apenas no eterno presente. Imagine que cada pensamento é uma onda na superfície de um lago. Você observa as ondas surgirem e desaparecerem. O lago, no entanto, permanece calmo, profundo, vasto. Esse lago é você, a consciência que tudo observa. Quanto mais você retorna ao agora, mais você se identifica com o lago e menos com as ondas passageiras. A vida se torna um fluxo sereno, onde cada experiência é acolhida sem apego, sem medo, sem resistência. Ao praticar o retorno ao agora, você integra todas as experiências anteriores. O silêncio da meditação, a expansão da identidade cósmica, a observação do ego, a presença do eu testemunha e a manifestação do propósito. Tudo se torna um só movimento, uma dança contínua de energia consciente. O quantum pulsa, a consciência flui, e o ser inteiro se torna presença viva. Sinta a respiração, sentindo cada célula vibrar. Sinta o corpo como energia, fluindo e expandindo. Sinta a mente como lago, refletindo o céu, sem se prender às nuvens. Sinta o coração como portal, irradiando amor, compaixão e aceitação. Sinta o mundo e você como um só. Tudo é presença, tudo é vida, tudo é quantum. Neste estado de presença plena, a vida se transforma em meditação contínua. Cada gesto se torna expressão do ser. Cada palavra se torna extensão do silêncio. Cada pensamento se torna vibração consciente. Você não precisa mais buscar fora o que já é dentro. Você é a consciência desperta, expandida e integrada. Você é o fluxo do quantum em movimento, observando e criando ao mesmo tempo. Você é a presença plena, vivendo cada instante como manifestação do infinito dentro de si. Respire profundamente e sinta. O agora não é um momento fugaz, é a essência de tudo. E permanecer aqui é reconhecer que o observador nunca esteve separado do que observa, que a consciência nunca esteve fora do que cria. O retorno ao agora é, portanto, o retorno a você mesmo, pleno, livre, desperto e inteiro. Permaneça neste espaço por alguns instantes, absorvendo a energia do presente, sentindo o pulsar do quantum dentro de cada célula e permitindo que a consciência se expanda sem limites. Você é o agora, você é o campo, você é a presença plena. E tudo está exatamente como deveria estar, neste instante eterno do ser consciente,